Olá, seja bem-vindo no canal. No vídeo de hoje vai ser 2 modelinhos. Eu vou usar a tinta, essa é uma misturinha que eu uso corante líquido em Deflex na cor preta, mais a tinta preta PVA. Eu vou fazer esse quadradinho, eu vou usar o pincel filete, que tem as cerdas longas, e vou preencher todo esse espaço. Eu vou fazer um quadradinho, mas na parte de cima eu vou dar uma arredondada para fazer o formato tipo de uma cabeça. Eu vou usar esse amarelo PVA. Eu vou fazer como se fosse roxinho, sabe? A parte da boca. Vou fazer um quadradinho menor nessa parte. Sempre na hora de preencher, fazer movimentos circulares para não ficar a marcação do pincel. Vou fazer 2 orelhinhas. Tem que retirar o excesso da tinta do pincel para não ficar muito grosso. Vou usar essa tinta PVA branca para fazer os olhinhos e vou usar esse boleador, o menor que eu tenho, que é esse rosa com a pontinha bem fininha, para fazer os olhos. Vou usar a tinta para tecido cinza e também o violeta cobalto. Eu vou usar esse contornete para fazer tipo um esfumado para ser o céu. Para fazer os prédios, a base dos prédios, eu vou usar a misturinha que eu usei para fazer o Batman, que é a mistura do corante líquido em Deflex com a tinta PVA. Aí, para fazer os prédios, você faz da altura que você quiser, o formato que você quiser. Essa tinta preta é para ser a base. E eu vou usar o pincel filete. Esse pincel filete, eu adaptei ele, eu acho que já tem vídeo aqui no canal adaptando ele. Vou usar esse pincel filete para fazer o desenho, para fazer como se fosse um esboço do prédio. E depois eu vou vir fazendo o preenchimento com preto. Apesar de fazer o preenchimento com preto, mesmo assim dá pra ver onde acaba um prédio, onde começa o outro. Fica a divisão certinha na hora que eu tô fazendo o preenchimento. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Depois de fazer o preenchimento, eu vou fazer detalhes. Aí você pode usar a cor que você tiver em casa. Eu vou usar esse cinza lunar, que é tinta para tecido. E vou fazer como se fosse uma espécie de janela. Vou fazer um traço, depois vou fazer uns quadradinhos para ser como se fosse a janela. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. Vou usar a tinta branca, que é PVA cintilante, para fazer, vou fazer uns círculos, como se fosse uma luz que estivesse saindo das janelas. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you. Vou usar o amarelo limão, que é PVA também, para fazer umas luzes assim mais fortes, como se fossem fluorescentes. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time. Para escrever, eu usei o amarelo limão. Eu usei o amarelo limão porque é uma cor clara, então se eu errasse, seria mais fácil cobrir essa tinta. E depois eu fiz o preenchimento, fiz o contorno, né, usando a misturinha de corante líquido com tinta PVA preta. Se você tem confiança de escrever assim, traços livres, você pode começar já fazendo com o preto e depois fazer o preenchimento com o amarelo limão ou com a cor que você preferir. In the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before